Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, simpatizantes do canal Comunidade dos Discípulos. Aqui quem vos fala é o seu amigo, seu irmão, Diácono Gilson, louvado seja Deus, do canal Comunidade dos Discípulos. Glória a Deus, eu estive aí alguns dias sem postar vídeo, mas hoje, nessa terça-feira, eu, pela misericórdia do Senhor, quero aqui postar, falar um pouco da palavra de Deus a respeito do que está em Mateus, no capítulo 24, verso 12 e 13, para a glória de Deus, aleluia, para a nossa reflexão, minha e sua, meu querido, amado irmão e irmã. É importante nós estarmos falando, da palavra de Deus, aleluia, procurando sempre trazer reflexões e alerta para os irmãos, para você que é simpatizante da palavra de Deus. Amém? E a gente vai aqui orar, eu já orei hoje de manhã cedo, glória a Deus. Sempre, meu querido irmão, eu nunca trago nada sem antes orar, Eu sempre faço o meu devocional pela manhã, a minha oração, louvado seja Deus, para com o nosso Deus eterno. Mas também eu sempre, quando vou fazer as lives, os vídeos, eu oro, pedindo a Deus, para Deus tomar a frente, porque nós, seres humanos, não temos o que dar se do alto nós não recebermos, E eu espero que esta palavra toque no seu coração, aleluia, desperte, nossa vida, nossos amigos, as pessoas, para buscar a Deus enquanto nós estamos aqui neste mundo, aleluia. Que Deus venha despertar em nós o amor, que esse amor não se esfrie e que nós venhamos a estar aí continuando, caminhando com o Senhor, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai eterno, querido, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, e queremos a Ti tributar a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois Tu és o único digno, Senhor, de ser adorado. Pai, fala conosco nesta manhã, fala, meu Deus, comigo, fala com cada irmão e irmã, simpatizantes da Tua palavra, que vidas, ó Deus, ao ouvir este vídeo, possa ser edificado, possa se despertar para orar mais, para meditar mais na Tua palavra, para buscar mais o Senhor, aleluia, enquanto estamos aqui neste mundo, aleluia, louvado seja Deus, amém? Então vamos aqui, meu querido irmão e irmã, aqui na palavra de Deus, no verso 12 e 13, aleluia, aqui do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, diz assim a palavra de Deus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Meus queridos irmãos, aleluia. Aqui este versículo, estes pequenos versículos, 12, 13, 14, fala da iniquidade, da multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor, aleluia. Fala também da perseverança de alguns e também, aleluia, do testemunho, E vai falar da vinda do fim. Aleluia. Mas por que, meu querido, que a iniquidade, o amor das pessoas, não a iniquidade, mas o amor vai se esfriar? Quando nós hoje, nos dias atuais, olhamos
para a nossa volta, para dentro dos lares, para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso país, para o mundo, a gente vai perceber que tudo que está na palavra de Deus, tudo o que Jesus falou está acontecendo ou já se cumpriu. Veja, hoje a maldade, ela tem proliferado de forma rápida. A maldade do homem, né, tem crescido, avançado grandemente. Você liga aí a sua TV ou vai para as redes sociais e você vai se deparar com coisas que você não vai acreditar. Você vai se deparar com um pai que muitas das vezes mata o próprio filho recém-nascido. Você vai se deparar com homens que matam suas esposas, com namorados que batem nas suas namoradas, com famílias que se matam devido à herança, do ódio dos homens pela ganância, pelo objeto, né, do outro, pessoas que matam por conta de um celular, pessoas que têm inveja e quer ter aquilo que é do outro, então ela mata, porque ela quer o carro do outro, ela quer o celular, enfim. É a maldade, é a iniquidade se proliferando no coração do homem, no coração da humanidade. Mas tudo isso tem um início. E aonde? Mas antes de falar, eu quero aqui trazer o que significa iniquidade. Iniquidade é a transgressão da lei de Deus, é a rebelião, é a impureza do homem contra Deus. Aleluia. É aqueles que têm uma vida caracterizada pela prática da iniquidade. Não tem nenhum relacionamento com Deus, ainda que reivindiquem profetizar e fazer prodígios em seu nome. Então, veja que a iniquidade, ela é a transgressão contra a lei de Deus, é a rebelião, é a impureza contra Deus. E essa iniquidade, este mal, ele teve um início, meu irmão, minha irmã. Lá em Gênesis, capítulo 3, que nos fala a respeito da queda do homem, quando o homem desobedeceu a Deus. Deus tinha dado ao homem certas regras, né, em relação ao jardim, quando Deus o coloca no jardim do Éden, e diz para o homem que ele poderia comer de toda a árvore que estava no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comesse, o homem morreria. Pois bem, o homem não obedeceu, foi seduzido pela serpente, né, Eva, depois seu esposo, e aí houve a queda, os olhos de ambos se abriram, Deus teve que expulsá-los do jardim, louvado seja Deus, e aí a humanidade. A humanidade, o pecado, ele vem aí se multiplicando. A gente vê o ódio, né? Como eu estava relatando antes, este mal, ele está aí na nossa sociedade. A gente vai ver a maldade do ser humano, os homens em geral. Quando eu digo homem, eu falo tanto gênero masculino como feminino, irmão. A maldade, a violência do ser humano, né? Que tem se multiplicado, a violência. Você fica aí boquiaberto, estarrecido, quando você vê certos jornais
e coisas que você, poxa, como pode? Né? Você fica aí sem acreditar que um pai tem coragem de tirar a vida de um recém-nascido, que o marido tem coragem de matar a própria esposa a quem ele diz que ama, ou o namorado, ou a namorada. Então, é a maldade se esfriando, é a iniquidade aumentando, né? E não é apenas, meu querido, porque essa questão da iniquidade, no texto, às vezes, dá a ideia que é só esse esfriamento, é só dentro da igreja visível, né? Dessa igreja de Cristo. Mas essa iniquidade, não, essa maldade, esse esfriamento do amor, ele não se dá apenas no seio da igreja, da cristandade, mas na sociedade num todo, penso eu. Esse esfriamento dentro da congregação, você vê, vai gerar também a questão da apostasia, né? Porque também isso vai ser relatado, que o esfriamento ele vai ser algo que vai acontecer devido à apostasia, né? Muitos vão apostatar. Aquilo que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, que vai falar dessa questão daqui da apostasia. Eu vou definir logo algumas coisas aqui para vocês, como eu já defini que é iniquidade, então eu vou definir logo apostasia, que é o abandono da fé, o abandono de Deus, né? Uma vez que a pessoa conhece a Deus, mas aí ela se deixa ser seduzida pelo engano, por falsos pastores, falsos obreiros, né? E ela então acaba abandonando a fé. Vamos ver o que diz aqui 1 Timóteo, no capítulo 4, em relação à apostasia, meus queridos irmãos. Deixa eu achar aqui, em nome de Jesus, 1 Timóteo, louvado seja Deus. Eita Jesus, glória a Deus. Vamos achar, meu irmão. Porque a letra da minha Bíblia ela é muito pequenininha. Aqui, aí eu tenho que estar ligado. 1 Timóteo. Aí eu vou definir, meu querido irmão, essa questão aqui. Mas nas minhas palavras, né, que eu já citei, Efésios, glória a Deus, Coríntios, deixa eu achar. Deixa eu pegar minha outra Bíblia aqui, que essa minha Bíblia aqui é só misericórdia. Glória a Deus. Timóteo, capítulo 4. Veja o que diz aqui, o capítulo 4, verso 1 de Timóteo. Mas o Espírito claramente diz que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, dando atenção a espíritos sedutores e doutrinas de demônio. Tais erros vêm por meio de homens hipócritas, que ensinam coisas que não são verdadeiras, cujas consciências foram cauterizadas com o ferro quente. Estes opõem-se à necessidade do casamento, antes relacionamento sexual, e ensinam a abstinência de certos tipos de carnes, as quais Deus criou para serem recebidas com gratidão pelos crentes que compreenderam plenamente a verdade, porque toda criatura de Deus é boa e nada deve ser rejeitado se for recebido com gratidão, já se
santificada pela palavra de Deus. Então, meu querido, esta apostasia, louvado seja Deus, ela vai se dar, devido ao engano. O coração do homem vai ser levado, ao engano de certas doutrinas de homens, de ensinamentos errôneos, que vai levar muitas pessoas para a apostasia, a apostatar da fé, deixar o caminho da verdade. E aí essas pessoas vão se embrenhar, por caminhos errados, seu amor vai se esfriar. Eu li na minha Bíblia, eu vou ler agora aqui nessa Bíblia maior, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, Ou seja, de demônios que estão ali usando homens, e proliferando engano, ensinos errados e levando as pessoas a este esfriamento espiritual, que não ocorrerá apenas no seio da igreja, mas eu acredito que esse esfriamento do amor, ele não é em geral, é na sociedade em geral. Quando você olha hoje, meu irmão, minha irmã, as coisas que estão acontecendo à nossa volta, na nossa sociedade, no nosso país, quando a gente tem uma visão do mundo, das coisas, então a gente vê que tudo isso está acontecendo, o amor se esfriando, as pessoas se odiando, as pessoas matando por coisas tão supérfluas. É guerra, é tanta coisa acontecendo, é a fome, é as pessoas indiferentes às outras, é o evangelho sendo pregado por interesses, são falsos pastores que estão aí enganando as pessoas. Então esse esfriamento não ocorrerá apenas dentro do seio da igreja, mas na sociedade em geral. As pessoas serão enganadas. Aleluia. E aí a gente precisa, meu querido, buscar ao Senhor. Jesus, ele nos faz esse alerta, que o aumento do pecado, da desobediência, a iniquidade, fará com que o zelo, o afeto genuíno se percam, endurecendo o coração das pessoas. Mateus 24:13 diz: porém, há uma esperança, Há uma esperança. Quando a gente olha para Mateus no verso 13, diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aqueles que verdadeiramente foram transformados, tiveram uma convenção verdadeira. O amor de Deus vai permanecer no coração dessas pessoas, daqueles que verdadeiramente foram transformados por Deus. O amor dessas pessoas não se apagará. Elas vão continuar sendo fiel. Essa é a esperança para aqueles que perseveram até o fim. E eles serão salvos por guardar o amor, porque o amor, meu querido, é o dom maior. Primeiro, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Mas nós temos que amar o nosso próximo. Eu não posso amar a Deus que não vejo e dizer que amo o meu irmão. Não. Tem que ser recíproco. Eu tenho que amar a Deus e eu também tenho que amar o meu irmão. Eu tenho que amar o meu irmão e amar a Deus. Quantos são os irmãos que estão aí, se odiando dentro da congregação? Quantos são os amigos, parentes, tem conflito no lar, as pessoas, os familiares se matando por herança,
os irmãos se odiando por uma posição, um cargo dentro da congregação, porque o irmão canta assim, assado, ou a irmã prega assim, desse jeito. Meu irmão, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, não é para a glória de homens, não é para receber aplausos de homens, mas é para a glória de Deus, né? Desde que o nosso louvor, a nossa pregação, ela seja sincera, Deus, ele recebe. Importa que nós temos que agradar a Deus, irmão, não é o homem. E nós temos que nos despojar do ódio, lançar o ódio fora, a mágoa, o que nos impede de ter comunhão com o outro, o que nos impede, né, de dar fruto. A palavra de Deus diz: pelo fruto conhecereis a árvore. Qual é o fruto que nós estamos dando dentro da obra de Deus? Foi o Senhor Jesus quem falou que o amor de muitos se esfriará com o aumento da iniquidade. Mateus 24:12. Foi ele que alertou que o amor de muitos se esfriará com o aumento de quê? Da iniquidade, o pecado. Desde a queda do homem, o pecado não ficou estático, irmão, mas ele foi aumentando. Ele fez essa exortação durante o sermão profético, que tratou de forma geral acerca dos eventos que haveriam de ocorrer até o final dos tempos. Nesse contexto, Jesus colocou o esfriamento do amor em decorrência da multiplicação da iniquidade entre os sinais que caracterizam um período em que ele chama de princípio das dores. Os sinais citados por Jesus foram o surgimento de falsos profetas, falsos cristãos, guerra, rumores de guerra e conflitos internacionais, miséria, fome, catástrofes naturais, ferozes perseguições contra a igreja, esfriamento do amor por causa da multiplicação da iniquidade, expansão mundial da pregação do evangelho. Você vai ver aí Mateus 24, verso 4 até o 14, esse evangelho vai ser pregado, né? Você vê aí. E Jesus respondeu, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou de Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e rumores de guerra. E olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Quando nós vemos Jesus, né, ele falando a respeito do princípio das dores, Jesus disse que após essas coisas o fim virá. Mateus 24, 14. Fica que esses sinais servem para apontar a aproximação do fim. Que sinais? Guerra, rumores de guerra, falsos pastores, né? Enganadores, pessoas pregando que não é de Deus. E aí vem então o que? O princípio das dores, que é o período, né, que desde Cristo, né, é o período desde Cristo até os nossos dias. E precede imediatamente o que? A grande tribulação. Mateus 24, 15 ao 28. Que vai preceder esta grande tribulação a qual
muitos irão passar. Muitos irão estar na grande tribulação, meu querido. Aqueles que não partirem, né? Que não morrerem, eles então vão estar aqui e vão ver as coisas horrendas que vai acontecer. Como eu disse, o pecado ele não está estático. Ao contrário, ele vem crescendo e se intensificando. A multiplicação da iniquidade pode ser facilmente percebida por todos os lados. E nas palavras de Jesus, isto é um sinal que o fim está próximo. Cada vez mais os valores estão sendo invertidos. Cada vez mais a moralidade está sendo considerada, a iniquidade considerada. A iniquidade cada vez mais. A mentira tem se tornado verdade, mas nos ouvidos dos homens. O pecado já está visto como um padrão a ser exaltado e seguindo, enquanto a santidade já é identificada como algo a ser reprovada, combatida. Ou seja, as pessoas estão dando mais crédito à mentira, estão seguindo a mentira, os mentirosos, e estão desprezando o que? A santidade. Que Deus ele requer de mim, de você. Ele diz: sede santo porque eu sou santo. Ou seja, seja separado, busca fazer a minha vontade, busca andar no meu caminho. Aleluia. A iniquidade está se multiplicando, mas chegará o dia em que Deus dará basta e responderá à medida de pecado da humanidade, com o derramamento da sua ira, né? Então vai haver um momento em que Deus vai dar um basta, meu irmão, ao pecado que tem se expandido. Ele vai derramar da sua ira sobre aqueles que vivem na prática do pecado. E aí a gente entra, o amor de muitos se esfriará. Inversamente, né? Inversamente proporcional à multiplicação da iniquidade, está o esfriamento do amor. Então, quanto mais iniquidade, menos amor. E aí é onde eu falei, tem alguns comentaristas, né? Segundo eles, eles preferem interpretar essa declaração de que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, como sendo um aviso de que aconteceria dentro da igreja visível, foi o que eu falei lá no início. Porém, não é o que eu creio. Eu creio que esse esfriamento do amor, ele é geral, tanto no seio da igreja, quanto no seio de toda a sociedade, do mundo, né? Mas aqueles que permanecerem fiéis, meu querido, a Cristo, que verdadeiramente se converteram, né? Eles então vai ter o amor dentro deles, o amor de Deus, né? E esse vencerão e serão salvos, né? Eles não vão se apostatar, né? Mas todo o contexto do sermão, do qual essa declaração de Jesus faz parte, parece indicar algo mais abrangente. Aí tal John Gill diz que pode muito bem estar incluído nessa declaração a maldade, a perseguição da igreja, como o ódio e a traição dos apóstolos. Também as consequências dos erros de heresias dos falsos mestres, ou ainda a maldade que caracteriza as vidas e as conversas de alguns que
se dizem cristãos, ou seja, ele está dizendo que esse esfriamento do amor, ela pode se dar dentro do seio da congregação, no meio da cristandade, mas também por conta das heresias, dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres. Mas como eu disse, meu querido, esse esfriamento do amor, ele é geral, não só no seio da congregação, da Igreja de Cristo, mas em toda a sociedade. A gente vê o homem aí fazendo mal, as pessoas se odiando, as pessoas desejando o mal do seu próximo, as pessoas maquinando contra o seu próximo, e as famílias se matando, os próprios parentes se odiando, buscando, a riqueza, usurpar o que não é dele, tirar o que é dos outros, matando por dinheiro, por coisas supérfluas. E o amor de muitos se esfriará. Então, meu querido, é isso que vai acontecer. Mas eu quero dizer aqui, o amor o amor se esfriará de quase todos. Mas aqui há algo importante. Definitivamente o amor não se esfriará de todos. Isso significa que, apesar da iniquidade se multiplicar, o amor de muitos se esfriará. Ainda aqueles cuja vida arde o genuíno amor, ou seja, aqueles que verdadeiramente, meu querido, foram transformados pelo poder de Deus, pela palavra. Esse amor de Deus vai arder no coração dessa pessoa, e ela não vai se deixar levar por falsos ensinamentos, doutrinas, por enganos de terceiro, mas o amor vai prevalecer, e pelo amor de Deus prevalecer no coração dela, esta pessoa será salva. Esta pessoa, ela tem esperança da vinda de Deus, ela não é levada, por falso vento de doutrina, por falsos pastores, ela não é levada por vista, mas ela continua firme no Senhor, perseverando na palavra, na oração, na consagração, na obediência a Deus. E aí o que nós temos que fazer, meu querido irmão, é orar, é pedir a Deus: Deus, derrama mais do teu amor no meu coração, derrama do teu amor na tua igreja, para que a igreja, meu querido irmão, ela possa expressar o amor, apesar da gente estar vendo muita coisa acontecendo, muitas pessoas dando mau testemunho dentro das congregações, homens que se dizem pastor aí roubando, mas os verdadeiros filhos de Deus, ele tem que estar orando, pedindo para Deus avivar, para Deus derramar poder. Nós temos que ser como aquela igreja primitiva. Eu estou aqui, meu querido, eu estou lendo essa revistinha aqui, da Escola Bíblica, aleluia, é desse semestre, e nós temos que ser como esses homens, esses irmãos primitivos, que ali tentaram barrar a palavra de Deus, mas eles disseram: olha, importa agradar a Deus do que aos homens, e eles oraram a Deus para que Deus desse a eles ousadia, autoridade para eles pregar o evangelho. E eles disseram: olha, Senhor, enquanto a gente prega, tu vai fazendo tu vai curando, Senhor, tu vai libertando as pessoas, aleluia, confirmando a palavra. É isso que nós temos que orar, meu irmão, e pedir a Deus, para Deus nos usar como instrumento, enquanto a gente vai pregando, enquanto a gente vai ensinando, a gente tem que dizer a Deus: Senhor, enquanto eu vou pregando, enquanto eu vou falando a tua santa palavra, Senhor, vai curando, vai estendendo a tua mão, vai levantando o paralítico, vai curando o canceroso, vai curando aquele que está ali numa cadeira de roda, vai levantando o doente, vai restaurando a mente daquele, meu Pai, que está ali com espírito de loucura, vai curando aquele que tem problema no coração. Ó Senhor, enquanto nós pregarmos a tua palavra, vai fazendo o que nós, seres humanos, não podemos fazer, porque o sobrenatural, ó Deus, só o Senhor pode fazer. É isso que nós temos que orar, meu irmão. E é para nossa glória? Não, é para a glória de Deus. E pedir para Ele estar derramando no nosso coração o amor, para a gente poder continuar, enquanto aqui estivermos, ganhando almas para o Senhor. Por isso esse canal Comunidade dos Discípulos existe,
para pregar a palavra, para levar a palavra de Deus às pessoas, para que as pessoas se conscientizem que existe um Deus verdadeiro que as ama, independente de quem quer que elas sejam, independente das suas religiões. Deus ama todo ser humano e Ele deseja salvar a todos. Mas para isso a igreja tem que orar. A igreja tem que se levantar. A igreja não pode se acomodar dentro de quatro paredes. A igreja tem que avançar e ganhar território e dizer para o diabo: Satanás, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, para ganhar almas para o Senhor e levar para o céu. Amém, meu querido? Não deixe o amor de Deus se esfriar do seu coração. Vamos pregar a palavra de Deus tempo e fora de tempo. Vamos praticar a palavra de Deus. Vamos pedir a Deus: Senhor, nos ajuda a viver a Tua palavra. Limpa meu coração, limpa minha mente, tira o que não presta e deixa o Espírito Santo trabalhar, meu irmão, na sua vida. Que o Espírito Santo possa trabalhar na minha vida, na sua vida e nos transformando dia após dia em pessoas melhores, em pessoas que possam habitar o céu, adentrar pelas portas celestiais. Que o amor de Deus, meu querido, venha se multiplicar no teu coração. Ele venha aumentar em nome de Jesus. É isso que eu profetizo para você. É isso que eu desejo para a sua vida. Que o amor de Deus continue sendo derramado de forma abundante todos os dias no seu coração, na sua alma, de maneira que você venha transbordar, de maneira que as pessoas vejam a glória de Deus na sua face, meu querido irmão e irmã. Não deixe o amor de Deus se esfriar. Não deixe que o inimigo roube o amor de Deus, a alegria de você servir a Deus. Amém? Que possamos perseverar na doutrina da palavra de Deus, da doutrina do Espírito Santo da verdade, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, visita agora cada irmão, cada irmã, cada simpatizante da palavra de Deus, Pai. Vai despertando este irmão, esta irmã, para a obra qual o Senhor tem na vida dela. Tira o cansaço mental, o cansaço físico, tira toda a fadiga, tira tudo aquele empecilho, meu Pai, que esta pessoa está tendo de fazer a Tua vontade, todo o empecilho que esta pessoa está tendo, meu Pai, de ir, Senhor, te adorar, de te exaltar. Em nome de Jesus, tira todo o empecilho do coração desta pessoa, meu Pai, de perdoar o seu próximo, em nome de Jesus, e derrama abundantemente do Teu Espírito Santo na vida dessas pessoas. Pai, vai acolhendo cada vida, cada pessoa, não só do Brasil, mas de todas as nações da terra. Acolhe, Senhor, em nome de Jesus, esta pessoa que chora, esta pessoa que perdeu um ente querido, vai abraçando, Senhor, vai, ó Deus, confortando ela em nome de Jesus. Abraça os nossos irmãos ali venezuelanos que perderam seus parentes, vai consolando, ajuda essa nação novamente, Pai, a se reerguer em nome de Jesus. Guarda, Senhor, as crianças, os velhos, os idosos, os incapazes que estão sofrendo com as guerras em seus países, ó Pai, em nome de Jesus. Continua abençoando o Brasil, ajuda o presidente, o vice-presidente a fazerem boas negociações aí com os demais países, ó Deus, com as demais autoridades de outros países, trazendo, Senhor, benfeitoria para a nossa nação, trazendo, meu Pai, mais melhoria para o Brasil, em nome de Jesus, e que todo o mal contra o Brasil, tudo aquilo que o inimigo arquitetou, planejou, caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Pai, Tu tens o poder e a autoridade para repreender a fúria do mar, a fúria do vento, as catástrofes da natureza. O Senhor tem poder sobre elas, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, vai repreendendo toda catástrofe por obra da natureza contra a nação brasileira e contra os demais países do mundo, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém, meus queridos amados irmãos? Aqui quem vos fala é o seu irmão, aleluia, e amigo, Diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude a levar a palavra de Deus para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.